começar falando um trechinho do que começou a minha vida, aonde eu paro por uma reflexão complicada, retomo para vocês entenderem. A empresa nasceu há mais de 100 anos com meu avô e foi mudando ao longo da sua história, guerras e tudo mais, até ser reiniciada em 49 pelo meu pai. E um homem pequeno, baixinho, dinâmico, empreendedor, daqueles que tinham um excelente emprego quando seus pais faleceram. Ele podia ter ficado nesse emprego, ele resolveu assumir o postinho de gasolina e recomeçar tudo de novo. Muito jovem, ele se tornou membro de um clube de serviços e desde os 13 anos eu me conheço por gente junto com ele, fazendo campanhas para construir hospitais para crianças. Construímos a primeira escola da sociedade civil em Campinas, junto com o Rotary Club. Construímos um outro hospital para crianças, junto com o Lions Club. Ou seja, ele vivia o trabalho e também vivia essa atividade cívica, cidadã. E ele me colocou dentro disso, principalmente quando eu tinha 13 anos, e ele disse que o coração dele, realmente muito doente, não duraria muito tempo, e que eu tinha que fazer uma opção de ajudá-lo na empresa, já que meu irmão era arquiteto e só queria fazer arquitetura, mais velho que eu. Então eu tinha que fazer a opção por entrar na empresa desde menino, estudar à noite, porque era o único jeito de tocar o negócio. Aos 15, 16 anos, eu já era diretor, e não só diretor da empresa, mas dada a doença dele, eu também tinha que fazer o que eu chamo de gestão familiar. Todos vocês que são empreendedores com família, pensem nisso. Exige-se do empreendedor essa visão de empreender disputas familiares. Não precisamos entrar em novela da Globo para saber disso. Toda família, toda empresa tem disputas humanas e você precisa ser um especialista nisso também. Mas, nesse período, eu tinha uma questão comigo mesmo, porque eu tinha nascido para ser engenheiro. Toda a minha infância, minha juventude, eu vivia com vizinhos de rua, trabalhando em entidades, trabalhando em lar de velhinhos e de orfanatos. Sempre quem estava do meu lado era um engenheiro, era uma mulher dinâmica. E o meu sonho era ser engenheiro mecânico de pesquisa aplicada a soluções. E, de repente, eu me via cada vez mais dentro de uma empresa comercial de prestação de serviço. E isso me tirava um pouco do meu sonho. Então, o que eu fiz? Eu tentei, dentro da empresa, colocar o máximo possível de visão de engenharia. Mas tive uma sorte. Uma pessoa de uma empresa antiga, que agora até acabou, a Mesbla, me deu um livro de Fernando Pessoa, de 1929, chamado A Sociologia do Comércio, explicando o que o comércio era importante para o mundo, nas trocas, no conhecimento, no desenvolvimento de outras relações sociais. Quando eu recebi esse livrinho, foi o meu day one. Falei, puxa, eu não estou, o meu sonho de engenheiro, ele não pode destruir a oportunidade que eu tenho nesse trabalho. Se eu amo ser engenheiro, eu também tenho que amar o que eu recebi e fazer disso que eu tenho nas mãos hoje algo maior. Nessa época, a nossa empresa era uma pequena loja em Campinas, bem pequenininha, e hoje ela é relativamente grande. Na semana passada, eu tive num evento da Childhood, da Rainha da Suécia, que trabalha a questão do abuso sexual infantil, e foi feito um vídeo lindo, preparado pelo Luiz Lara, com um projeto do Percival Capopreso. Percival Capopreso tem uma empresinha chamada 2,5. Ela quer ser
o setor 2 e o setor 3, então por isso que ele se chamou de 2,5. E ele colocou uma frase que ele muito tempo já usa. O privilégio nosso é grande. Estar nessa sala é um privilégio. Portanto, a nossa responsabilidade é sempre do tamanho do nosso privilégio. A responsabilidade do empreendedor também é do tamanho do seu privilégio. Guardem essa frase. Sucesso traz privilégio. Esse privilégio te traz responsabilidade. Dentro da empresa, eu aprendi isso desde cedo com meu pai, com minha mãe, com meus tios, com meus primos. Sempre trabalhamos na empresa, na atividade empreendedora, difícil, complicada, mas também trabalhamos nas áreas sociais, na Fundação Educar, e outras coisas que a gente, ao longo desses anos, pôde ajudar a fazer, como o empreender, o início do Faça Parte, ajudar a Globo a fazer o Amigo da Escola, lançar o Todos pela Educação, ajudar a montar o GIF. Ou seja, empreender tem que estar em você. Você vê um problema, toma aquele problema para você e empreende sobre aquele problema. É uma atitude empreendedora para resolver e servir. E se você faz isso muito bem, e a gente pega hoje esses grandes nomes de sucesso imediato, que ficaram bilionários aí nas suas empresas, ou de internet, onde quer que seja que elas estejam, podem reparar que atrás do sucesso deles está uma ferramenta que serve a muita gente. Está uma ferramenta que entende o consumidor. Está um serviço que serve a alguém. Muitos montaram a mesma coisa, mas não tiveram essa mesma visão. Então, é fundamental que o ato de empreender esteja carregado da responsabilidade que é empreender, do trabalho que é empreender, da profissão que é empreender, e que isso exige de você resiliência, capacidade de enfrentar períodos difíceis, capacidade de enfrentar dificuldades que você chega num ponto e fala, meu Deus do céu, acho que não dá mais, mas você luta, é determinado, estuda constantemente, nunca pare de estudar. Eu tenho quase 67 anos, pretendo parar um ano, se não for o ano que vem, o próximo, para ficar mais um ano fora estudando. Não existe... É outra coisa, empreendedor tem uma vantagem. Ele nunca pode pensar em se aposentar. Porque quem pensa em se aposentar é empreendedor? Já desligou o motorzinho da dinâmica do empreendedor. O empreendedor não para. Ele nasce com essa ideia de conquista de trabalho e ele precisa preservar essa visão de empreendedor. Outra coisa boa do empreendedor, ele não tem patrão. Ele dorme com o patrão. Onde ele for, o patrão vai junto. Que é ele o patrão dele. É ele que tem que ter a sua própria dinâmica. Todos nós fazemos parte de um sistema. Quando você empreende, você tem que entender esse sistema. Ainda mais no Brasil, nós temos um sistema tributário fácil, não é verdade? Simples. Nós temos um sistema humano, nós temos um sistema trabalhista complexo. Empreender exige essa multifacetagem. Você tem que ter essa habilidade de entender várias coisas. Isso é importante. Você, desde o início, cultivar isso através de trabalho voluntário, empreender fora do negócio para ver as dificuldades, para trazer essa experiência para dentro de você ou da sua empresa. Eu tenho muito medo do empreendedor que quer ficar rico. Muito medo. Porque normalmente não fica. Eu já disse isso antes, vou repetir. Todos os empreendedores que ficaram muito ricos fizeram produtos ou serviços ou tiveram ideias que eram excepcionais. E por isso eles ficaram ricos. A riqueza é consequência. O desejo de ficar rico turva a sua bola de cristal. E você perde a noção da realidade. Empreender vale para qualquer área, de síndico, de
grêmio de faculdade, vale para um clube de serviço, vale para resolver uma discussão de família. Empreender é um ato de ser diplomata, de trabalhar nas questões, de ouvir as pessoas, entender o produto e conceituar estas coisas em algo fácil que você possa desenhar de uma maneira simples. Vou fazer uma brincadeira com vocês, que é a seguinte. Alguém aqui pretende ou pretendeu fazer uma empresa que é um projeto para resolver o problema do lixo? Ótimo, hein? Por quê? Qual o maior problema do mundo? Água e lixo. Não é verdade? A gente sempre pensa em empreender coisas comuns, mas a gente tem que pensar em empreender coisas que são desafios. Imaginem vocês qual é o maior problema da cidade de São Paulo hoje. Alguns de vocês devem ter usado, eu uso o Waze para caminhar em São Paulo, para dirigir, não é verdade? Quem que imaginaria existir o Waze 5 anos atrás? Tecnologia, de matemáticos. Mas alguém pensou nisso no mundo inteiro. E é uma solução. Toda solução que você deseja, ela vai ser sucesso para quem empreendeu. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O dinheiro corre atrás do empreendedor? Não, né? Como é que a gente faz, então? O que você vende para ter o dinheiro atrás de você? Um projeto, uma ideia, algo que o outro consiga tocar. Aí você arruma o dinheiro. O dinheiro é importante, o capital é importante para empreender, mas o empreendedor tem que ter a ideia completa. Pessoas que mudaram de países por terem fugido, chegam no novo país e empreendem e são bem-sucedidos, porque trouxeram o know-how daquele outro país onde eles viviam. Empreender é uma competência que está em vocês. Tirem essa competência de vocês nas pequenas coisas, mas pensem em coisas sérias, coisas grandes, para poder ter sucesso de fato. Desenvolvam a visão lateral que vocês têm, essa visão que vê. Eu olhando para vocês, eu vejo minhas mãos mexendo. Essa visão que percebe a lateralidade para trazer para o centro que é a sua maior função executiva, ter foco. Importante para empreender. Reconheçam seus erros o mais cedo possível. A capacidade de reconhecer erros é fundamental no empreendedor. Empreender significa errar, arriscar. Errou, arriscou, não se minta, por favor. Não se engane. O brasileiro tem uma mania de se enganar. Não façam isso. Sejam realistas com vocês mesmos. Não se enganem. Muita autoconsciência. Muita. Sofram com ela. Eu não consigo dormir bem desde que eu virei gente empreendedora, um pedaço de gente, porque ela está comigo, a minha consciência que me comanda. E é ela que tem que determinar meus valores, minhas atitudes. Temos que ter disciplina. Se vocês conhecem algum empreendedor que deu certo, verifiquem a disciplina desse empreendedor. Quem não conhece uma padaria fantástica? Todo mundo conhece uma padaria. Vai ver que horas chega o dono dessa padaria. Vai ver que horas ele sai. Disciplina. Padaria tem que ter disciplina, senão não vai. Disciplina em tudo na vida. O que falta ao Brasil é a disciplina de planejamento, a disciplina de ver os problemas. É disciplina. Disciplina não é uma coisa ruim. Disciplina é uma coisa boa, desde que você faça dela parte do seu dia a dia. Uma vez eu encontrei uma pessoa muito rica nos Estados Unidos, num curso lá da escola, e falei, o que você faz? Eu tenho rede de loja de sapato. Ah, que legal. E você começou há muito tempo? Comecei. E conta para mim a sua história. Falou, olha, eu gostava de vender sapato, eu queria trabalhar em loja de sapato. Eu fui ser funcionária de loja de sapato 2 anos.
E aprendi que lá você ajoelha para servir o cliente. Quem não souber ajoelhar para servir o meu cliente não trabalha na minha empresa. Ele é muito bem sucedido. Mas ela foi 2 anos trabalhar no ramo que ela ia abrir, para depois entender o que era o ramo que ela ia empresar. E ela diz, quem sabe ajoelhar para servir sapato, serve. Quem não sabe, não serve. Então pode ser o melhor vendedor de conversa mole, mas tem que fazer. Quer dizer, eu estou falando alguns anos atrás. Hoje, comprando pela internet, eu acho que não tem essa chance. Por último, não menos importante, escolher bem os parceiros. Ninguém empreende sozinho. Ninguém empreende sozinho. Se você é dono da ideia, dono até do capital, você vai precisar de um bom parceiro de contabilidade, você vai precisar de parceiros em tudo. Escolham bem os parceiros. Não escolham parceiros puxa-saco. Escolham parceiros difíceis, duros, mas que digam a vocês de maneira firme, não concordo. Não concordo. E para terminar, dentro do tempo que me resta, eu preciso dizer a vocês isso que eu disse, porque o melhor que vocês têm é a inteligência que vocês têm. E eu preciso arrancar de vocês a inteligência que vocês têm. No latim, há 2 palavras para educar. Uma se chama educare, que é passar conhecimento. A outra chama-se educere, que é extrair conhecimento. O que eu vim aqui fazer, a minha proposta, é arrancar de vocês o que vocês têm de melhor, a inteligência de vocês, para que vocês sejam grandes e bons empreendedores, só com essas ideias básicas que eu passei. Muito obrigado, parabéns e sucesso a todos vocês.